Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Bomba, delator diz que pagou propina a Marcos Braz em esquema com Romário. Tite pede contratação de lateral de alto nível e Flamengo vai atender. Braz posta novo enigma e rubro-negros debatem significado. Atacante português Rafael Leão pode ajudar Flamengo a assinar com Michael. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Marcos Braz postou mais um enigma nas suas redes sociais. Famoso por usar imagens, vídeos e sons para passar mensagens enigmáticas, ele postou uma onda quebrando na tarde desse domingo. Sem legenda ou qualquer explicação, imediatamente os torcedores rubro-negros começaram a interpretar o belo vídeo. O que será que o dirigente quis dizer? Entre os grupos que se formaram na caixa de comentários da postagem no Instagram, havia o que acreditava que a onda quebrando significava um negócio que está se realizando. O nome do meio-atacante Oscar foi bastante lembrado. O ponta-direita Michael, que está de saída do Al Hilal, também foi muito comentado. A negociação pelo terreno do gasômetro pode ser o outro fato por trás da imagem postada pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Essa foi a opinião de um segundo grupo de comentaristas na postagem da onda. A construção do estádio como uma onda leva o tempo para se formar, mas é impossível de ser detida depois que ganha volume. O Braz é famoso por postar enigmas nas suas redes sociais. Ele já usou uma onça bebendo água antes de decisões importantes do time. Aliado de primeira linha do presidente Rodolfo Landim, o Marcos Braz venceu uma batalha política recentemente no Flamengo. O ex-diretor de Relações Externas do clube, Cacau Cota, primeiro foi isolado dentro da diretoria e depois foi obrigado a pedir demissão. Isso em parte porque teve a ideia de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, onde o Braz é vereador desde 2021. Recentemente, Cacau Cota foi acusado de estar surfando na onda do estádio do Flamengo. Aí eu te pergunto, na sua opinião, o que o Braz quis dizer com essa postagem dessa onda quebrando? Coloca aí! A nação rubro-negra vai lotar o Maracanã para empurrar o time até as oitavas de final da Copa Libertadores, mas os torcedores que ficaram de fora e estiverem pensando em comprar ingressos em cima da hora, não vão conseguir, porque a torcida já esgotou a carga colocada à disposição. Os torcedores compraram cerca de 54 mil ingressos, a carga disponibilizada pelo clube. Novos ingressos só poderão ser comprados caso o Flamengo disponibilize um montante maior após o esgotamento ou aconteçam desistências de torcedores que não confirmaram o check-in. O namoro entre Flamengo e Oscar é antigo e com mais uma janela de transferências se aproximando, o nome do jogador volta forte à pauta e à mente dos torcedores rubro-negros. Nesse domingo, mais um grande desempenho do craque no futebol chinês movimentou as redes sociais. O Oscar marcou 3 vezes na vitória do Xangai Port por 4-1 sobre o Quanzhou Meet Lions pela Superliga Chinesa. Ele fez o hat-trick. A vitória levou a equipe aos 33 pontos na vice-liderança, 3 atrás do rival Xangai Shenhua, que tem um jogo a mais. O desempenho não passou despercebido dos rubro-negros, que encheram as redes sociais do Oscar de comentários pedindo por uma vinda imediata para o Flamengo. Segundo o serviço de estatísticas do site SofaScores, o Oscar registra 10 participações nos últimos 5 jogos, com 5 gols e 5 assistências. Depois de vencer a Libertadores Sub-20 ao bater o Boca Juniors da Argentina na final, o Flamengo agora encara o Olympiacos da Grécia no Mundial da categoria. Nessa segunda-feira, a Conmebol divulgou a data e o local da disputa da decisão intercontinental. O palco do Mundial de Clubes Sub-20 vai ser o Maracanã.
A partida está marcada para o dia 24 de agosto e coloca frente a frente o Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Olympiacos, vencedor da UEFA Youth League. Vale destacar que essa conquista da Libertadores pelo Mengão teve uma importância ainda maior, porque o clube se tornou nada mais, nada menos do que o segundo brasileiro a obter a taça da categoria sub-20. Apenas o Palmeiras estava nessa lista aí seleta de campeões. Para viabilizar a disputa no Maracanã, foi colocado na mesa a oportunidade de uma decisão acontecer em um dos estádios mais simbólicos do mundo e, desse modo, com a possibilidade de uma conquista inédita para um clube brasileiro, a expectativa é que a decisão entre Flamengo e Olympiacos aconteça com casa muito cheia. A chapa está quente. O portal UOL publicou nesta segunda-feira uma reportagem do jornalista Rubem Berta, que revela que o vice-presidente de futebol do Flamengo, vereador e candidato à reeleição, Marcos Braz, é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro em troca de propina. De acordo com uma delação premiada, o caso também envolve o senador Romário. Romário foi quem indicou o Marcos Braz para a Secretaria Municipal de Esportes em janeiro de 2015, no segundo mandato do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na época, os dois eram colegas de partido no PSB. Hoje, ambos seguem como correligionários do partido PL. De acordo com o delator Marcos Vinícius Azevedo Silva, o esquema de desvio de dinheiro se dava pelo superfaturamento de serviços prestados pela ONG Sebrac, que assinou contratos de 13 milhões de reais com a Secretaria Municipal de Esportes na gestão do Marcos Braz. O então secretário seria o responsável por recolher a propina e dividi-la com o Romário, seu padrinho político. Azevedo Silva foi preso em 2019 na Operação Catarata, que combatia desvios de recursos da Fundação Leão 13, no governo estadual do Rio de Janeiro. Em 2020, ele fechou um acordo de delação premiada, no qual acabou citando o Romário e o Marcos Braz. O Braz, que não era dirigente do Flamengo à época dos fatos denunciados pelo delator, se disse surpreso e não quis nem se pronunciar. Já a assessoria de imprensa do senador Romário disse que a delação de Azevedo Silva possui narrativa vaga e imprecisa e que o senador não responde pelas ações do secretário do exercício em suas funções, no caso Marcos Braz. Além da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro ainda analisa se houve superfaturamento em um dos contratos assinados entre Marcos Braz e o Sebrac, de 8,5 milhões de reais para a administração da Vila Olímpica Newton Santos, na Ilha do Governador. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Falando em mercado da bola, segundo o portal Bola VIP Brasil, o Tite entende que é preciso contratar um lateral direito de alto nível. E para isso, há uma novidade muito grande em relação a um acerto verbal do Flamengo com um jogador muito acima da média na posição que com certeza vai agradar a grande parte da torcida rubro-negra. De acordo com informações do portal RTI Esportes, o Mengão já tem um acordo verbal para contratar o lateral direito Danilo da seleção brasileira, que atualmente está na Juventus da Itália. Ainda segundo a apuração do jornalista Wilson Pimentel, as partes já alinharam em relação aos valores econômicos e ao tempo de contrato, que deve ir até o meio do ano de 2026. Ainda conforme a agência RTI Esporte, o Danilo vai conversar com a Juventus para uma rescisão contratual de forma amigável. Vale lembrar que o clube italiano passa por uma reformulação geral em seu elenco e já disse que não quer contar com o lateral para a próxima temporada. Por outro lado, o Danilo tem muita moral na Juventus e é um dos principais jogadores do grupo.
mas um retorno ao Brasil para jogar em um dos melhores times do continente está balançando o medalhão. Se o clube da Itália aceitar liberá-lo amigavelmente, o Flamengo já tem um acerto para anunciar a sua contratação agora no meio do ano. Seria um reforço espetacular para o segundo semestre. Varela e Wesley nunca foram os laterais dos sonhos da torcida. O primeiro é titular, mas não passa aquela confiança. E é um jogador burocrático. Até defende bem, só que ataca muito pouco e erra muitos cruzamentos. O Danilo chegaria para ser titular absoluto e tem a confiança do Tite, que o levou para 2 Copas do Mundo e conhece muito bem o jogador que tem 32 anos, se cuida muito bem e elevaria com certeza o nível técnico do elenco. Um dos nomes que o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz desejam trazer não é segredo para ninguém. É o atacante Michael, que já defendeu o Mengão em 2020 e 2021. O jogador de 28 anos deve acabar perdendo espaço no Al Hilal da Arábia Saudita. Acontece que uma outra situação também foi exposta e o mais querido pode contar com uma ajudinha para lá de improvável. Trata-se do atacante português Rafael Leão, que é um dos melhores atacantes do futebol mundial na atualidade, que está deixando o Milan da Itália. O jogador de 24 anos, dono de um puro talento, fez uma postagem em uma rede social em que se despede do Milan, equipe que defendia desde 2019. Um provável destino é exatamente o Al Hilal. De acordo com o jornal O Dia, o time árabe está disposto a desembolsar 500 milhões de reais para contar com o jogador português. No entanto, há um entrave e isso envolve diretamente o Michael. Isso porque na Arábia Saudita existe o limite de 8 jogadores estrangeiros por time. Com a chegada do Rafael Leão, esse número ficaria em 9. Vale lembrar que o time comandado pelo Jorge Jesus tem jogadores como Neymar, Renan Lodge e Malcom. Dessa forma, os sauditas poderiam ter que negociar o jogador que vem sendo alvo do Flamengo, podendo até facilitar nas tratativas, visto que será obrigado a negociá-lo por conta dessa questão de números de jogadores estrangeiros. A direção do Al Hilal tem uma boa relação com os dirigentes do Flamengo e eles estão dispostos a facilitar as tratativas na busca de um acordo bom para todos os lados. Os árabes querem algo em torno de 8 milhões de euros, 45 milhões de reais na cotação atual, para liberar o jogador. O Flamengo, por sua vez, não está disposto a pagar essa quantia, mas se coloca no negócio aberto para negociar cifras um pouco menores. Como a intenção do Al Hilal é liberar o jogador já na próxima janela de transferências, um acordo pode sair entre 4 a 6 milhões de euros, de 22 a 33,7 milhões de reais na cotação atual. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!